9 de novembro de 2021, 7 horas e 44 minutos. Nós vamos dar início à nossa última aula do curso de Direito Tributário 2, da Universidade de Taubaté, com objetivo no processo tributário. Essa é uma aula que visa dar para vocês noções básicas de como funciona o processo tributário, tá? E ela serve tanto para que vocês tenham uma noção para a segunda fase da OAB, assim como para a vida profissional de vocês, né? Porque eu falo tanto de tributário, disso, daquilo, mas aqui eu vou começar a dar noções para vocês de como funciona o processo tributário, né? Porque eu tenho uma visão de processo, né, que eu aprendi com o professor Bedak, né, que aprendeu com o professor Cândido Dinamarco, que é da instrumentalidade do processo, né? O processo, ele não tem um fim em si próprio. O processo é, na verdade, um instrumento, uma técnica que você utiliza toda vez que você quer mover o aparato judicial de solução de controvérsias, né? Então, todos vocês sabem, né, que existe o Poder Judiciário, e toda vez que existe uma lide, né, uma pretensão resistida, toda vez que uma pessoa entende que o seu direito, né, previsto e consagrado no ordenamento jurídico, ele não está sendo respeitado, então essa pessoa ela pode mover, ela pode acionar o aparato judicial de solução de controvérsias, que é o Poder Judiciário. Porém, para você acionar o Poder Judiciário, para que você vá até o Poder Judiciário e requeira do Poder Judiciário a chamada tutela jurisdicional do seu direito, que na sua visão está sendo violado, né? Existe uma série de técnicas, uma série de regras que devem ser obedecidas. Então, pode ser que o seu direito tenha sido violado. Porém, se ao se dirigir ao Poder Judiciário, você não souber manejar a técnica processual, pode ser que você não consiga com que o Poder Judiciário venha tutelar o seu direito, né? E isso fica muito claro quando vocês forem fazer a petição inicial, né? O que é o mais importante da petição inicial? Como? Os pedidos. Exatamente. O mais importante da petição inicial é o pedido, são os pedidos, né? Porque é aquilo que você pede para o juiz. Porque você já deve ter aprendido que o juiz não pode lhe dar algo que você não pediu. Bom dia, irmão. Então, você só vai receber, você só tem a possibilidade de receber do Poder Judiciário aquilo que você pediu. Aquilo que você não pediu, não existe nem a possibilidade de você receber. E junto com os pedidos, Patrícia, o que eu considero mais importante também, muito relevante no Poder Judiciário, na petição inicial, são os fatos. Porque os fatos devem estar muito claros para o juiz, né? Concordo com você. Eu acho que os pedidos são o mais importante, né? O que é mais importante é o pedido. Mas, logo em seguida, vem os fatos que você narra na petição inicial, né? Os fatos eles devem estar muito bem narrados na petição inicial para que o juiz entenda o que aconteceu. E muitas vezes não é fácil, tá, você narrar os fatos, porque muitas vezes os fatos são enrolados, né? Existem muitas causas enroladas, uma conversa, uma história que vai, que volta. E aí eu tenho uma ideia, sempre quando eu vou fazer os fatos, eu faço os fatos por ordem cronológica. Eu acho que é a forma mais fácil de você fazer. Porque quando você vai fazendo os fatos por ordem cronológica, aí parece que você vai contando uma historinha para o juiz, né? Ah, seu juiz, aconteceu isso, depois aconteceu aquele outro, aquilo lá. Eu não gosto de quebrar a ordem cronológica das coisas dentro dos fatos, tá? Eu acho que a melhor forma de você expor os fatos é através da ordem cronológica.
E, por último, na petição inicial, nós temos os fundamentos jurídicos, né? Os fundamentos jurídicos, gente, são importantes, mas, assim, quando você entra com uma ação, depende da ação, né? Mas, por exemplo, você entra com uma ação de alimentos, percebe? O juiz da vara da família, ele está careca de saber quais são os fundamentos jurídicos dos alimentos, né? Então, você vai meio que chover no molhado, percebe? Porque você vai ficar falando, o binômio, você tem que falar, né? O binômio, né? Possibilidade, necessidade, para lá. Só que, veja, o juiz já está careca de saber disso, porque ele lida com isso todos os dias, né? Agora, se for uma tese inovadora, daí sim, daí o fundamento jurídico tem uma importância grande, né? Mas, a rigor, né, quando você entra com uma ação que seja uma ação que não tenha grandes novidades, né, o mais importante são os fatos e os pedidos. Os fundamentos jurídicos são também importantes, mas eles vão ser mais relevantes quando a sua tese for uma tese inovadora, né? Porque quando for uma tese corriqueira, digamos assim, o juiz já está careca de saber daquilo. Uma outra coisa também que eu considero interessante falar... Está escuro aqui onde eu estou? Não, né? Uma outra coisa também que eu acho bastante interessante, tá? Que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando vocês vão fazer o fundamento jurídico, como é que vocês... só um adendo, tá? Grande parte do que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, tá? Eu aprendi com o professor Eduardo Sabag, tá? No ano de 2002, quando eu estava no último ano da faculdade, eu já tinha noção que eu ia estudar direito tributário, né? Eu queria direito tributário, e aí no meio do ano o professor Eduardo Sabag ele fez um curso lá em São José dos Campos, no Êxitos, um curso presencial de uma semana, tá? De processo tributário. Eu fiz esse curso com ele e, assim, aprendi muito lá com ele, tá? E até falo para vocês, o Eduardo Sabag, tudo que vocês verem na frente dele é coisa de qualidade, tá? Ele é um excelente professor, escreve muito bem, inclusive ele é professor de língua portuguesa também, tá? Hoje ele já é notório aí, né? Tem até mas naquela época, né, há 20 anos atrás, o Eduardo Sabag era um professor, estava começando, e é muito legal a gente ver, né, o cara crescer, né, e um cara que tem valor, que sabe, manja das coisas. Bom, e o Eduardo Sabag, ele me ensinou premissa maior, premissa menor. Vocês já viram como que é isso? Vocês têm esse conhecimento? Você primeiro, quando você vai falar dos fundamentos, você coloca a tese que o juiz já sabe, né? Então, vamos lá, você vai entrar com uma ação de alimentos. Então, você começa lá, como de conhecimento, né, no mundo jurídico, os alimentos devem se fundamentar no binômio necessidade e possibilidade. Aí, quando o juiz lê isso, é mesmo que até o Eduardo Sabag falava, o juiz lê e fala, isso aqui eu já sei. Aí, você vê a premissa menor, aí você joga o que você quer. Olha, no caso em tela, observamos que o pai da criança trabalha na Embraer e percebe um salário de mais de 20 mil reais. Portanto, a possibilidade já é latente, percebe? Você joga a tese e, em seguida, você joga o fato lá, né, da sua ação que vai se subsumir aquela tese, tá? E aí você vai discorrendo isso aí nos fundamentos. Isso é uma coisa muito interessante. Bom, gente, não existe um processo tributário, tá? Quando a gente fala de processo tributário, na verdade, nós estamos falando de processo civil. Eu acho que nesse país existe um processo trabalhista, né? Porque no direito do trabalho existem regras processuais bem diferentes do direito civil, sistema recursal, né? Existe um direito penal também, né? Que é bem diferente do direito civil, mas eu não vejo um direito tributário, tá ok? O direito tributário nada mais é do que o direito civil aplicado à esfera pública, tá ok? Então, vamos começar aqui e vamos
Gente, vejam que interessante, tá? Eu vou começar essa aula com um quadro, que é uma ordem cronológica, que foi que eu aprendi com o Sabag, né? Ele que me ensinou isso, e eu ensino isso para vocês, de que, primeiro, nós temos a lei tributária. O que é a lei tributária, né? É aquela lei desenvolvida por uma pessoa política de direito público interno, ou seja, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Lei esta que impõe o pagamento de um tributo. Se a lei impõe o pagamento do tributo, ao interpretar essa lei, o que eu devo necessariamente construir? A regra matriz? A regra matriz de incidência tributária. Então, quando eu falo que existe uma lei que institui um tributo, na verdade, eu estou dizendo que, ao interpretar aquela lei, eu construo a regra matriz de incidência tributária. Ok? Então, no primeiro momento, existe uma lei que institui o tributo, essa lei é válida, ela está em vigor. Ok? Em um segundo momento, vai ocorrer um evento tributário ou o chamado fato gerador, né? Que é aquela expressão que eu procuro evitar utilizar, mas que ela é comumente utilizada aí por todos. Então, o fato gerador, né, ou evento tributário, é a ocorrência do mundo fenomênico daquele evento que está descrito na hipótese da regra matriz de incidência tributária. Então, se a lei fala auferir renda, no momento em que eu vou lá e aufiro renda, está ocorrendo o evento tributário ou o fato gerador. Bom, qual é o próximo passo, gente? Ocorreu o evento tributário ou o fato gerador. E agora, qual é o próximo passo? Se eu quiser pagar o tributo, né, ou se o Estado quiser receber o tributo, qual é o próximo passo? Como? Lançamento. Eu preciso da constituição do crédito tributário. Lembra disso? Porque, veja só, quando ocorre o fato gerador, né, ocorreu no mundo fenomênico um evento descrito na lei. Então, os declarativistas vão dizer que nasceu a obrigação tributária, ok? Só que essa obrigação tributária que os declarativistas dizem que nasce quando da ocorrência do fato gerador, ela se encontra no mundo das ideias, no mundo da ficção jurídica. Porque eu não tenho, no plano onde o direito se desenvolve, que é o plano da linguagem escrita, de sujeito competente por procedimentos previstos em lei, eu não tenho ainda um documento legal dizendo que eu, Ricardo Murad, devo uma quantia X de imposto de renda por eu ter aferido renda, percebe? Então, estou voltando lá no começo do semestre, já fica uma recordaçãozinha para a prova, né? Então, se a lei falar todo aquele que vender um imóvel por um valor superior ao da compra tem que pagar 15% do ganho de capital. Pronto, essa é a regra matriz. Aí eu, Ricardo Murad, vou lá e vendo um terreno meu por R$150 mil, terreno esse que eu adquiri por R$100 mil. Bom, se eu comprei o terreno por 100 e vendi por 150, eu vendi ele mais caro do que eu comprei. Eu tive um ganho de capital de R$50 mil, ou o chamado lucro imobiliário. Desses R$50 mil de lucro imobiliário, eu vou ter que pagar 15% a título de imposto de renda, ou seja, R$7.500. Aí eu pergunto a vocês, se é verdade que a obrigação tributária nasce no momento em que eu realizo a venda do meu terreno, tá? Essa obrigação, ela não está no papel, porque na hora que eu vendo o meu terreno, não existe nenhum documento dizendo que eu, Ricardo Murad, devo R$7 mil ao imposto de renda, à União, a título de imposto de renda ganho de capital, percebe? E aí, se eu quiser fazer esse pagamento, ou se a União quiser cobrar de mim esse valor,
o que a União vai ter que fazer ou o que eu terei que fazer? Teremos que produzir um documento descrevendo o evento tributário ou o fato gerador, ou seja, produzindo o fato jurídico tributário e prescrevendo a respectiva obrigação tributária. Então, eu devo baixar um programinha do ganho de capital e nesse programa de ganho de capital eu devo colocar lá que eu vendi um terreno por R$150 mil, que eu comprei por 100 mil e, portanto, eu devo 7.500. E aí eu vou entregar essa declaração ao fisco, quando eu for declarar o imposto de renda, e eu vou lá e pago os 7.500, percebe? Porque, gente, não basta eu fazer uma DARF de R$7.500 e pagar. Porque eu tenho que dizer para o fisco por que eu estou entregando para ele aqueles 7.500. E eu vou fazer isso na hora que eu vou declarar imposto de renda. Ou seja, eu vou constituir o crédito tributário. Eu vou produzir um documento me entregando, né? Se fosse o direito penal, eu estaria me entregando, né? Eu vou produzir um documento onde eu digo que eu vendi um imóvel por um valor superior ao da aquisição e que, portanto, eu devo R$7.500 de imposto de renda. Eu vou constituir o crédito por atos próprios. Agora, se eu não fizer isso, aí o que pode acontecer? O fisco, no caso a União, através da Receita Federal do Brasil, ela vai efetuar o lançamento. Aí, através de um ato administrativo, o fisco vem e constitui o crédito tributário. Só que daí ele vai exigir de mim os R$7.500 de imposto, mais uma multa, e mais juros e correção monetária. Tudo bem para vocês? Então, é uma mera recordação, né, que vocês estudaram isso a fundo no começo do semestre. Então, primeiro vem a lei, depois vem o evento tributário, depois vem o chamado crédito tributário. Tá legal? Tem um risco aqui na tela, não tem? O que é esse risco azul aqui, né? Bom, nós vamos descobrir o que é. Gente, quando o crédito tributário é realizado, qual é o próximo passo agora? Qual é o próximo passo? Pagar. É pagar. Pagar, né? Hã? Pagar, né, professor? Enfiar a mão no bolso, arrancar o escorpião de lá e efetuar o pagamento, né? Então, o próximo passo aqui é pagar, tá ok? Bom, o problema, se ocorrer o pagamento, não tem problema nenhum, percebe? Porque o pagamento extingue o crédito e morreu o direito tributário. O direito tributário cumpriu a sua função. A lei criou o tributo, ocorreu o fato gerador, o crédito foi constituído e foi efetuado o pagamento. Está extinto o crédito, o direito tributário alcançou sua finalidade. O problema é quando o contribuinte não efetua o pagamento. E muitas vezes o contribuinte constitui o crédito e não efetua o pagamento, lembram-se disso? É muito comum acontecer isso, o contribuinte vai lá, constitui o crédito, mas não efetua o pagamento. Ou então, o contribuinte nem chega a constituir o crédito, né? E aí não tem problema nenhum, porque daí o sujeito ativo vai lá e constitui o crédito através do lançamento. E aí vai lá e inscreve em dívida ativa, tá ok? Então, todo crédito tributário que não é pago, seja ele constituído pelo contribuinte ou pelo sujeito ativo, presta atenção nisso, hein? Isso é muito importante, tá? Todo crédito tributário que não for pago pelo contribuinte, ele será inscrito em dívida ativa. Ele deverá ser inscrito em dívida ativa. Não importa se o crédito foi constituído pelo contribuinte ou pela Fazenda Pública. Tá? E por que ele vai ser inscrito em dívida ativa, pessoal? Para que possa ser executado? Exatamente. Porque o livro da dívida ativa, né, é um livro onde estão o rol de todos os devedores
da Fazenda Pública. Então, uma vez inscrito em dívida ativa, o que a Fazenda Pública vai fazer? Ela vai emitir uma certidão de inscrição na dívida ativa, e essa certidão de inscrição na dívida ativa é um título executivo extrajudicial, que vai servir para dar embasamento a uma execução fiscal. Tudo bem? Então, a Fazenda Pública vai lá e vai promover a execução fiscal. Tá? Gente, promovida a execução fiscal, o executado, né, o contribuinte inadimplente, ele vai ser intimado, ele vai ser citado e intimado, né? Vai ter uma citação e intimação, né? Ele vai ser citado da propositura da execução fiscal e ele vai ser intimado a efetuar o pagamento em 5 dias, sob pena de penhora dos seus bens. Tá, ok? Então, o executado vai ser citado, vai ter 5 dias para efetuar o pagamento, e se ele não efetuar o pagamento em 5 dias, então ele vai sofrer a penhora dos seus bens, tá, ok? Então, é esse o próximo passo, que é a penhora dos bens do executado. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Beleza. Agora presta bastante atenção, ó. Saber, porque, gente, existem no processo tributário várias ações, ou seja, vários instrumentos que você pode manejar. E saber qual é a ação que você vai utilizar, qual o instrumento que você vai utilizar, é imprescritível você saber em qual momento dessa linha do tempo que está na tela aí para vocês se encontram, percebe? Porque, ó, nós temos em processo tributário ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ação anulatória de crédito tributário, mandado de segurança preventivo ou repressivo, ação de repetição do indébito, exceção de pré-executividade e embargos à execução. Então, dependendo do momento em que o problema colocado para você se apresenta, você vai saber qual ação você vai manejar. Você tem que estar com isso aqui na sua cabeça. E aí, quando você for ler o probleminha lá da ordem, quando o cliente chegar no seu escritório e começar a narrar os fatos para você, você vai ter que ver em que momento ele está. Porque, ao saber em que momento você se encontra, você vai saber qual ação você vai manejar. Entenderam? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: em qual poder judiciário você vai ajuizar a ação? Porque nós temos vários poderes judiciários, tá ok? Nós temos o poder judiciário trabalhista, que não é o caso, porque o poder judiciário trabalhista ele só atua nas causas que envolvem relação de trabalho, e aqui não tem relação de trabalho, então trabalhista não é. Também não é o juiz eleitoral, né? Porque aqui não tem nada a ver com eleição. Também não é a justiça militar, porque isso aqui é tributo, não tem nada a ver com o militar. Então, você vai manejar a ação tributária na justiça comum. Só que aí tem um problema, porque nós temos 2 justiças comuns no nosso país. Nós temos a justiça comum estadual e nós temos a justiça comum federal. Vocês sabem disso, né? Então, cada estado da federação possui um tribunal de justiça, que é a justiça comum estadual. E a União organizou a Justiça Federal em 5 regiões. Então, nós temos Tribunal Regional Federal da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta região. Tá ok? Então, nós temos que saber, e é muito fácil você saber se é estadual ou se é federal. Quer ver como que é fácil? Se
o tributo for de competência da União, qual justiça você vai ajuizar a ação? Na federal. Porque a União não pode se submeter a um juiz estadual. Agora, se for um tributo estadual, distrital ou municipal, você vai ajuizar a ação na justiça estadual ou na justiça distrital. Ok? Então, saber qual é a justiça, isso aí é a coisa mais fácil do mundo em direito tributário. É só você saber de quem é a competência do tributo. Se se trata de tributo federal, competência da Justiça Federal. Se se trata de tributo estadual ou municipal, competência da Justiça Estadual. Tá? Existem algumas execuções fiscais, gente, que foram propostas na Justiça Estadual. Tá? Antigamente, a Justiça Federal ela não estava presente em muitos lugares. Tá? Então, antigamente, se ajuizava muita execução fiscal de tributos federais na Justiça Estadual, porque não tinha Justiça Federal naquela comarca, tá? Hoje, isso já não está ocorrendo mais. Vai tudo pela Justiça Federal. Bom, mas vamos lá. Então, presta atenção. Vamos supor que vocês, estudantes de Direito da Universidade de Taubaté, vamos supor que o prefeito do município de Taubaté, ele não vai fazer isso, é só um exemplo, pelo amor de Deus, né? O Saldi é um cara consensuoso, né? Mas vamos supor que o prefeito do município de Taubaté edite um decreto dizendo que todos os estudantes de Direito da Universidade de Taubaté, a partir do dia 1º de dezembro, ficam obrigados a pagar uma taxa de R$100 da prefeitura por mês, até se formarem. O que vocês acham disso? Vocês não acham nada? Constitucional. Por que inconstitucional? Porque para criação de tributos, para legislar sobre tributo, tem que ser lei complementar federal. Então, está cheio de inconstitucionalidades, né? Está cheio de inconstitucionalidades aí. Primeiro, que para instituir tributo precisa de lei. Segundo, que a taxa só pode ser instituída diante do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível. Eu não estou vendo nada disso aqui. Segundo, que só pode entrar em vigor no ano que vem, já vai entrar em vigor agora, 1º de dezembro. Quer dizer, está cheio de inconstitucionalidade aí. Bom, mas o decreto foi editado e vocês receberam na casa de vocês, né? E vocês estão sabendo que vocês vão ter que pagar esse tributo. O que vocês fazem? Está um maior burburinho lá no WhatsApp da faculdade, todo mundo louco. Pô, você viu o que o prefeito fez? O prefeito está maluco. Baixou um decreto lá de uma taxa, vai ter que pagar R$100 de taxa para a prefeitura todo dia 1º de cada mês. Que absurdo isso daí. Bom, até aí tudo bem. É absurdo, é inconstitucional. Só que, vocês percebem, o decreto foi editado e a prefeitura vai cobrar o tributo. E se você não pagar o tributo, você vai ser inscrito em dívida ativa. O que vocês vão fazer nesse momento, gente? Vamos lá, pessoal. Vocês estão dormindo, meu? O que vocês podem fazer contra esse absurdo, além de ficar fofocando no WhatsApp? Além de ficar se colocando em posição de vítima, xingando o prefeito e falando que é um absurdo, que não sei o quê, o que vocês podem fazer, efetivamente? Vocês têm que ir até o Poder Judiciário. Percebam, vocês vão ter que acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário afaste de vocês esse cara, esse pai.
vocês vão ter que entrar com uma ação no Poder Judiciário e requerer a tutela jurisdicional do Estado para que o Poder Judiciário diga que vocês não têm obrigação de pagar essa taxa, porque essa taxa é inconstitucional. Hello? É isso que vocês têm que fazer. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão sofrer as consequências. Gente, nesse primeiro momento, tá? Que é dia hoje, 9 de novembro, vocês acabaram de ter conhecimento de que foi publicado o decreto e a partir do dia 1º de dezembro vocês vão ter que pagar essa taxa. O que vocês vão ter que fazer? Qual o momento que nós estamos aqui, ó? Nossa linha do tempo. A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. Onde que nós estamos? Professor, eu acredito que seja no crédito tributário. Mas já tem crédito? Ué, não chegou um carnê na nossa casa? Não. Não chegou nada. Nós estamos aqui, ó. 9 de novembro, foi publicado, vamos supor, ontem foi publicado o decreto dizendo que você tem que pagar a taxa. Qual lugar que nós estamos aqui? Então é o fato gerador. Não, o fato gerador vai ocorrer dia 1º de dezembro. Ah, tá. Nós estamos aqui. Eu acho que em nenhum lugar, professor. Não, nós estamos aqui, ó. Em nenhum lugar, porque decreto não é uma lei. Vamos supor que seja uma lei, vai. Que seja uma lei. Tá certo? Percebe? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui atrás. Por que nós estamos aqui atrás? Porque ainda não, percebe? Não ocorreu o fato gerador, mas já tem uma lei tributária, impondo o pagamento do tributo. Tá ok? Então, se vocês forem para o Poder Judiciário, qual ação que vocês vão entrar, gente? Quem arrisca aí? Repete aí as ações do direito tributário. A gente nem sabe. A gente nem sabe qual ação que é, Ricardo. Como é que a gente vai saber? Calma. Ó, até as maritacas estão bravas. Olha. Por que você acha que elas estão bravas? Elas estão apenas fazendo o barulhinho delas. Professor, porque eu tô olhando elas. Elas se abraçam, fica as duas assim. Outro dia eu filmei. Uma deita-se a cabecinha, que eles são um casalzinho, né? No outro. Daqui a pouco, a menorzinha, que eu acredito que seja a fêmea, começou a infernar o macho. Aí eu mandei pro meu marido, falei, igualzinho aqui em casa. Ele tá quietinho, daqui a pouco começa a atormentar ele. Vai ver que tudo se repete, né, no mundo animal, né? Não, professor, vai, brincadeiras à parte. Vamos lá. Vamos lá. É aquela primeira que você falou de quando eu não tenho... É a primeira ação que você falou, eu acho. Então, veja bem. Já tem a lei tributária. Não ocorreu o fato gerador. Mas se tivesse ocorrido o fato gerador, também não teria problema. Porque para essa primeira ação, o que não pode ter é o crédito. Então, antes da constituição do crédito, eu vou entrar com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Não vai para lá. O que você quer aqui, ô? Não, Lua, senta lá. Olha lá, seu lugar lá, ó. Senta lá. Isso, senta aí, fica aí. Isso, Lua, bonitona. Então, olha só. Quando eu tenho uma lei me impondo a obrigação de pagar o tributo, ok? E aí, se o fato gerador ocorreu ou está na iminência de ocorrer, não me importa muito para eu saber qual é a ação, percebe? O que me importa, nesse primeiro momento, é saber se eu já tenho ou se eu não tenho crédito, ok? Se ocorreu ou não ocorreu o lançamento. Porque, veja bem, se eu já tenho a lei e estou na iminência de sofrer o fato gerador, né, na iminência de ocorrer o fato gerador, ou se o fato gerador já ocorreu, isso não vai importar. Mas antes de eu ter o crédito tributário, qual é a ação que eu vou entrar?
é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Eu vou pedir para o juiz declarar que eu não tenho a obrigação de pagar aquele tributo que a lei está me impondo, ou que o decreto esteja me impondo. Porque aquela lei ou aquele decreto é inconstitucional. Entenderam? Então, eu vou entrar com a ação declaratória, vou falar, seu juiz, o prefeito do município de Taubaté publicou um decreto me impondo o pagamento do tributo. O fatiador vai ocorrer, ou o fatiador já ocorreu. E eu estou na iminência de ser tributado. Só que é o seguinte, eu não devo isso aí porque esse decreto é inconstitucional. Entenderam qual é o pedido? Então, você vai pedir para o juiz declarar que você não tem obrigação de pagar aquele tributo. Tá ok? Agora, existe uma ação que eu posso entrar também nesse caso que torna as coisas um pouco mais fáceis. Qual é a ação? Qual é, Sara? Mandado de segurança, professor? Exatamente. Eu posso entrar com um mandado de segurança preventivo, tá? Não pode esquecer disso. Porque daí aqui é o mandado de segurança, ele é preventivo, tá? Por que o mandado de segurança é preventivo? Porque ainda não tem o lançamento. Então, você vai dizer, ó, olha, seu juiz, o prefeito do município de Taubaté editou esse decreto, que eu considero um ato coator, né? Um decreto que eu considero inconstitucional, e eu estou na iminência de sofrer um ato coator, porque eu estou na iminência de sofrer lançamento tributário. Eu estou vendo o dia que eu vou chegar lá na faculdade e vai ter um carnezinho em cima da minha mesa lá para eu pagar, entendeu? Então, eu estou na iminência de sofrer um ato coator. Então, eu entro com mandado de segurança preventivo. Ô, gente, quando é que eu vou saber, Sara, que eu vou entrar com ação declaratória ou com mandado de segurança? Porque qual é a diferença entre ação declaratória e mandado de segurança? Tem várias diferenças, né? Primeiro, o mandado de segurança, você vai entrar contra o sujeito que vai praticar o ato coator, juntamente com a pessoa política a ele vinculada, tá ok? Agora, vejam, na ação declaratória, eu posso produzir prova. Eu tenho a fase de ilação probatória. No mandado de segurança, não. No mandado de segurança, todas as provas que eu preciso produzir devem ir junto com a petição inicial. Então, no mandado de segurança, eu só posso juntar documentos, né, para fazer prova na petição inicial. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é essa. Poxa, eu vou precisar produzir prova ou não? Nesse nosso caso hipotético, né, desse decreto aí do prefeito, vai precisar produzir prova? Acho que não, né? A única prova que você vai precisar produzir é a prova de que você está matriculado no direito na Unital, né? Só isso. Então, você entra... Aí, nesse caso, você entraria com mandado de segurança, porque ele é mais célere, ok? Agora, tem uma outra diferença também, que é importante, que são as verbas sucumbenciais, que é a sucumbência. No mandado de segurança, não tem sucumbência, ou seja, você não vai pagar honorários para advogado do Estado, caso você perca o mandado de segurança. Mas, por outro lado, se você ganhar o mandado de segurança, você também não vai receber honorários, tudo bem? Então, você tem que tomar cuidado com isso aí também. Quando você entra com uma ação anulatória, uma ação declaratória, se você ganhar a ação, você vai receber honorários. Se você entra com mandado de segurança, se você ganhar a ação, você não recebe honorários. Percebe? Uma vez eu estava conversando com um colega, e eu falei para o colega, né? Eu falei, essa situação aí de entrar com mandado de segurança, entrar com ação declaratória,
eu falei para o meu colega, eu gosto sempre de decidir isso juntamente com o meu cliente. Porque eu vou expor para o meu cliente, falar, ó, tá aqui, ó. Se a gente entrar com essa, tem essa vantagem e essa desvantagem. Tá? Aí o cliente fala, não, eu sempre entro com a declaratória. Eu falei, por que você sempre entra com a declaratória? Porque quando eu entro com a declaratória, se eu ganhar a declaratória, eu vou ganhar honorários. E se eu perder a declaratória, quem vai pagar honorários é o meu cliente. Eu falei, cara, não acredito que você está falando isso para mim, né? Porque essa é uma visão muito egocêntrica da advocacia, né? Eu não penso assim. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, ou então você expor para o seu cliente, ó, vou entrar com a declaratória. Já teve um caso em que eu entrei com uma ação declaratória, eu não precisava entrar com a ação declaratória, eu achava que bastava o mandado de segurança. Mas eu fiquei com receio do juiz entender que eu tinha que produzir alguma prova, entendeu? Eu falei para o meu cliente, falei, olha, seu caso é importante, eu acho que dava até para entrar com mandado de segurança, mas eu estou achando que é mais seguro a gente entrar com a declaratória. Só que eu quero que você saiba que se a gente perder a ação, você vai tomar uma sucumbência aí. Oh, mas eu não quero correr esse risco, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom, então eu entro com mandado de segurança. Mas se lá no mandado de segurança o juiz falar que eu tenho que produzir prova, o mandado de segurança não se presta para produção de prova, você não vem reclamar para mim. Percebe? Porque aí você joga isso aí, e aí por isso que tem que ter uma sintonia, né, gente, entre advogado e cliente. Quando tem uma sintonia com o advogado e cliente, a sua vida fica muito mais fácil. Quando não tem sintonia, aí é uma desgraça. Aí é uma desgraça. Eu já tive cliente que pegava o documento que eu produzia e levava para outro advogado ver se estava certo. Eu quase morria do coração. Eu falei, eu queria morrer, cara. Eu queria morrer. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. E realmente, o cliente, assim, a primeira vez que aconteceu isso comigo, ele foi embora do escritório, né? Porque não tinha jeito, né? O cara não confiava em mim, sabe? E eu falei várias vezes, você não confia em mim? Então não adianta, cara. Não adianta. Eu já paguei esses honorários. Eu falei, vai viver em paz, cara. Contrata outro advogado para terminar isso aí e vive em paz. Porque se você... E é outro lance, né? Que se o cliente não confia no advogado, desconfia do advogado, aí fica muito complicado, tá, gente? Então, é a confiança e a sintonia. Porque vocês vão ver, quando vocês forem trabalhar como advogados, que conversar com o cliente é muito importante. Muitas vezes as ideias surgem da conversa com os clientes. Muitas vezes surge isso daí. Muitas vezes o cliente conversando e falando com você vai te dando ideias e você essas ideias vai produzindo, entendeu? Vai desenrolando. Então é o seguinte, caso no seu problema não tenha crédito tributário, ou seja, não foi efetuado o lançamento, ou o contribuinte não constituiu o crédito, na ausência de crédito tributário, então vocês vão entrar com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou com mandado de segurança preventivo. Uma das duas. Qual é a diferença? A ação declaratória permite dilação probatória e condenação por sucumbências. Aqui no mandado de segurança, não tem sucumbência e também não tem dilação probatória. Ok? Professor. Oi. Se entrou com mandado de segurança e o juiz pediu para produzir prova, assim, o juiz entender que ele precisava de provas, ele vai indeferir. Então, vou contar uma história para você, Sara. Vai indeferir. E daí? Aí você teria que entrar com a ação declaratória. Então, vou contar uma história para você. Teve um caso de uma empresa que foi desenquadrada do Simples. Lembra o Simples do ano passado? Ela estava no Simples, ela foi desenquadrada do Simples. Aí ela entrou com mandado de segurança e o juiz enquadrou ela no Simples de novo. Só que aí a Fazenda Pública apelou para o tribunal. Sabe quantos anos levou para o tribunal analisar a apelação? 5 anos. Sabe o que o tribunal falou lá no acordo? Julgou ele carecedor da ação
porque disse que aquilo que ele estava arguindo no mandado de segurança, ele teria que provar, e não cabe dilação probatória do mandado de segurança. Cara, isso foi uns 5 anos depois, sabe? Percebe? Aí ele correu lá no escritório para ver o que a gente podia fazer. Eu falei, vamos ter que entrar com uma ação, né, ordinária. Porque a ação declaratória nada mais é do que ação pelo procedimento ordinário, percebe? Nada mais do que isso. Tem esse nome, mas é uma ação de procedimento ordinário. Petição inicial, contestação, réplica, entendeu? Faz instrução probatória, memoriais, é isso. Então, o problema do mandado de segurança é assim, se você entrar com o mandado de segurança, o juiz lá de cá fala, não, isso aqui precisa de prova, indeferir o mandado de segurança, você vai lá e entra com o procedimento ordinário, entendeu? Você entra com a ação declaratória. O problema é quando o juiz não diz isso, sentencia, dá o ganho de causa para você, e o tribunal lá na frente fala que não pode, entendeu? Entendeu? Esse que é o problema. Esse que é o meu receio. Então, eu fico, assim, esperto com o mandado de segurança, porque tem algumas situações que eu prefiro ir para a declaratória, porque por causa dessa questão da dilação probatória. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, outra coisa muito importante. Quando é que o juiz vai definir a tutela jurisdicional que você está pleiteando para ele? Vamos lá. O decreto foi publicado ontem, está todo mundo desesperado hoje, dia 1º de dezembro está aí, e aí vocês vão entrar na justiça. Mas quando é que o Poder Judiciário vai tutelar vocês? Não vai ser a sentença? A partir da decisão, professor? Que decisão? Uma sentença. Não, mas se tiver... Não, depende de que direito tutelado você está falando. Se tiver fumaça do bom direito, perigo in mora, ele pode dar pode suspender o pagamento até que ele aprecie. Correto? Ou não? Então, Viajando. Isso aí, é por aí. Olha só, quando eu entro com uma ação, lá nos pedidos, que a Patrícia falou que era o mais importante, o juiz vai atender ou não o meu pedido em que momento do processo? Lá na sentença, não é isso? Na sentença que ele vai dizer julgo procedente, julgo parcialmente procedente ou julgo improcedente. Então, você só vai saber se você vai ter ou se você não vai ter a tutela jurisdicional que você está pleiteando hoje, lá na sentença. E quando é que vai vir essa sentença? Vai ser daqui a 1, 2, 3 anos, não sei. A sentença vai vir no momento futuro, incerto e não sabido. Eu tenho um processo ambiental no meu escritório que tem 20 anos. O processo começou antes de eu me formar. Não é? Quando o processo começou, eu não era nem formado ainda. Então, vejam, a tutela jurisdicional, via de regra, ela vai ser concedida ao autor da ação na sentença, que é o momento em que o juiz é capaz de fazer uma cognição exauriente de todos os fatos que foram trazidos a ele. Agora, você, quando entra com a ação, você pode requerer ao juiz as chamadas tutelas provisórias. Porque, veja bem, gente, existem tutelas definitivas e tutelas provisórias, tá ok? A tutela definitiva, ela vem na sentença, mas não é que ela seja definitiva, veja, porque eu posso apelar e o tribunal pode reformar a sentença, tá? Só que ela é feita após a cognição exauriente do juiz sobre o processo. Agora, quando eu entro com a ação, eu posso gritar para o juiz, falar, juiz, pelo amor de Deus, eu preciso de uma tutela provisória. Eu preciso que o senhor me tutele agora, através de uma tutela de urgência
ou através de uma tutela de... Como que é? Tutela de urgência ou tutela de evidência. Evidência. Vocês não estudaram isso, gente? Tutelas provisórias, tutelas de urgência e tutelas de evidência. Ok? Ou seja, eu preciso que o juiz profira uma tutela provisória agora. Seja porque o meu direito é evidente, porque ele já está simulado, tem lá as hipóteses, seja porque é de urgência. E por que é urgência? Porque, seu juiz, se o senhor não me der a tutela agora, daqui a 3 anos, a sentença vai reparar um direito, vai fazer difícil reparar o direito, o estrago já está feito. Daqui a 3 anos não me interessa mais, eu preciso agora. Se o senhor não me der a tutela agora, dia 1º de dezembro eu já vou ter que pagar R$100. E 1º de janeiro mais 100, mais 100, mais 100. E a hora que você julgar o processo daqui a 2 ou 3 anos, eu já vou ter saído da faculdade, mas eu já recolhi tudo para a prefeitura, e aí eu vou ter que entrar com uma ação, eu tenho que repetir isso, eu tenho que dar fios precatórios, percebe? Então, quando você entra com uma ação tributária, normalmente você vai pedir a chamada liminar, ou a antecipação de tutela, ou a tutela de urgência, vai depender do caso, ou a tutela de evidência. Mas você geralmente pede uma tutela provisória. Por que você pede uma tutela provisória? Exatamente para parar esse fluxo aqui, ó. Seu juiz, se o senhor não me der a tutela agora, eu vou sofrer lançamento, vou ser inscrito em dívida e vou sofrer execução. Então, eu quero uma tutela agora para que você impeça o poder público de realizar esses atos. Então, você pode entrar com a ação declaratória e pode pedir para o juiz dar uma liminar impedindo a fazenda pública de lançar o tributo contra você, percebe? Só que é uma tutela provisória. Feita a partir de uma cognição sumária. Muitas vezes só a partir daquilo que você falou no processo. Essa tutela provisória pode cair a qualquer momento. Ok? Então vejam só. Quando você entra com uma ação declaratória, você vai pedir o quê? A tutela de urgência. E quando você entra com mandado de segurança, você vai pedir a liminar. Os nomes são diferentes, tá ok? Mas é basicamente a mesma coisa. Para a tutela de urgência, o que você tem que provar? O fumo boni iuris e o periculum in mora, que é a mesma coisa que você tem que provar no mandado de segurança. Você tem que provar fumo boni iuris, a fumaça do bom direito. Você tem que provar, você tem que mostrar para o juiz, você tem que convencer o juiz de que existe uma alta probabilidade de você ter o direito que você está arguindo, percebe? Se convencer o juiz bate o olho no seu processo e fala, putz, esse cara tem razão. É isso que é a fumo boni iuris. Ele bate o olho e fala, nossa, o decreto instituiu, o prefeito instituiu o tributo por decreto, nossa, né? Tem que, sabe, o olho dele tem que fazer assim, nossa, que besteira é essa que fizeram. Esse é o fumo boni iuris, é a razão do bom direito. E o periculum in mora, né? Que é o perigo que está correndo. E aqui o perigo é latente, porque se o juiz não suspender, não impedir a fazenda pública de constituir o crédito, você vai sofrer, vai ser inscrito em dívida ativa e vai sofrer execução fiscal. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Então, percebam, antes da constituição do crédito tributário, eu tenho 2 ações que eu posso manejar. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ou mandado de segurança preventivo. Qual das 2 eu vou lançar? Depende da dilação probatória. Ok? E tanto em uma quanto na outra, eu posso pedir a tutela de urgência, chamada liminar e mandado de segurança, que é uma ordem provisória do juiz para que ele impeça a fazenda pública de constituir o crédito.
Tá ok, gente? Dúvidas? Beleza. Agora veja, se o crédito já foi constituído, né? E aqui o crédito tem que ser constituído pelo lançamento, tá? Porque quando você constitui o crédito, é você que fez aquele ato, né? Então, quando o crédito é constituído pelo lançamento, aí, se você for questionar judicialmente o lançamento tributário, aí você não vai mais entrar com uma ação declaratória. Você vai entrar com qual ação? Com uma ação anulatória do crédito tributário. Percebe? Porque eu já tenho o crédito, eu já tenho o lançamento. Então, eu vou entrar com uma ação para bater naquele lançamento. Então, aí eu entro com uma ação declaratória. Desculpa, uma ação anulatória. Percebe a diferença? A diferença é sutil, mas ela existe e não pode ser ignorada. Quando eu já tenho o crédito, né? Então, eu vou entrar com uma ação para anular aquele crédito. Ok? E aí, gente, como o ato já está feito, na liminar, o que eu vou pedir na liminar aqui agora? Na tutela de urgência, tutela de vigência, a tutela provisória. Vamos lá. O prefeito lançou. E vocês receberam o carnê na casa de vocês lá dos R$100, né, para pagar a taxa. Vocês vão entrar com ação anulatória para anular aquele lançamento, certo? O que vocês vão pedir de tutela provisória para o juiz? Suspender a cobrança? Como é que se chama isso? Fala, Patrícia, liga o áudio aí e fala. Eu falei a mesma coisa que ele aqui, suspender a cobrança. Então, mas tem o nome técnico. Como chama? Qual é o nome técnico disso? Veja, o seu pedido, no seu pedido, Patrícia, você vai pedir para anular o crédito, não é isso? Uhum. Mas Efeito suspensivo. você vai pedir para suspender a exigibilidade do crédito. Lembra-se disso? Lembra que eu expliquei lá atrás para vocês? Uhum. Quando você entra com uma ação judicial, você não tem automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito. Agora, se você depositar um montante em juízo, ou se você pedir uma tutela para o juiz, ele pode suspender a exigibilidade do crédito. Lembra-se disso? Então, é aqui, ó. Na ação anulatória, eu vou entrar com uma ação pedindo a anulação do crédito, lá na sentença, mas com medida provisória de urgência ou de evidência, eu vou pedir a suspensão da exigibilidade do crédito. Porque, veja, o lançamento já foi feito, eu não vou, a anulação do lançamento é que eu quero. Mas essa anulação vai vir daqui a 2 ou 3 anos. Eu não posso esperar. Daqui a 2, 3 anos, estou sofrendo execução, vou ter meus bens piorados. Então, eu vou pedir para o juiz, ô juiz, ó, suspende a exigibilidade desse crédito. Ele existe, não nego, nós estamos discutindo. Enquanto você não dá a sentença, você, pelo amor de Deus, impeça o poder público de me cobrar esse crédito. Entenderam? Entenderam aí, pessoal? Agora, se no problema tiver lá dizendo que o cara depositou o montante integral, aí vejam, aí na verdade você tem o direito à suspensão de exigibilidade, tá ok? Essa que é a diferença, tá? Quando eu entro com a ação anulatória e eu deposito o montante integral, eu tenho direito subjetivo à suspensão de exigibilidade do crédito. Agora, se eu não depositar o valor do montante integral, aí eu vou ter que pleitear uma tutela jurisdicional. Aí o juiz pode dar ou não.
Tudo bem? Agora, diante do lançamento, se não tiver passado 120 dias do lançamento, eu também posso entrar com mandado de segurança repressivo. Eu também posso entender que aquele lançamento é um ato coator. E aí eu vou entrar com uma ação, um mandado de segurança, pedindo para que seja declarado a nulidade daquele ato por ser um ato coator. Tudo bem? Ô, professor, e como é que eu sei se é anulatória ou se é mandado de segurança repressivo? É aquela questão da prova. Porque presta atenção, gente. Ó, ação anulatória, eu posso entrar a qualquer momento, percebe? Mesmo depois da execução fiscal. Mesmo depois que eu já estiver sofrendo execução fiscal, eu posso entrar com ação anulatória. Por que eu posso entrar com ação anulatória a qualquer momento? Porque existe aquele princípio de direito processual civil que eu não posso afastar do conhecimento do Poder Judiciário qualquer matéria que seja. Lembra dele? Eu não posso afastar. Então, a qualquer momento eu posso entrar com ação anulatória. Tá? Agora, o mandado de segurança é somente após 120 dias do lançamento. Se for menos de 120 dias do lançamento, eu não posso entrar. Tá? Por que eu não posso entrar? Porque, se for mais de 120 dias, porque é o prazo lá do mandado de segurança, né? Agora, se eu estiver dentro dos 120 dias, qual é o raciocínio que eu tenho que fazer para saber se eu vou entrar com mandado de segurança ou com ação anulatória? Eu tenho que saber se eu vou precisar ou não produzir prova. Se eu entender que eu preciso produzir prova, eu vou entrar com anulatória. Se eu entender que eu não preciso produzir prova, daí eu posso entrar com mandado de segurança. Tudo bem? Tá difícil? Não é, né? Não é difícil. Bom, prosseguindo. Bom, teve o lançamento, eu não fiz nada. Eu fui inscrito em dívida ativa. E aí eu estou sofrendo uma execução. Bom, se eu estiver sofrendo execução, mas se eu não tiver bens penhorados, porque veja só, quando você for estudar a lei de execução fiscais, a lei de execução fiscal fala o seguinte, que uma vez penhorado bens do executado, começa a fluir um prazo de 30 dias para ele embargar a execução. O que são os embargos à execução, gente? É uma ação de procedimento ordinário onde eu vou discutir o crédito. Ok? Ou a inscrição em dívida. Só que, presta atenção, eu só posso embargar a execução após a penhora. Se eu não tiver penhora, eu não posso embargar a execução. Então, aqui é importante, por quê? Porque se o seu cliente estiver sofrendo uma execução fiscal, mas se não tiver penhora, ele pode promover no bojo da execução fiscal, ele pode manejar um instrumento chamado de exceção de pré-executividade. Essa exceção de pré-executividade nada mais é do que uma petição que você faz lá no curso da execução fiscal. E é uma petição onde você pode arguir tudo desde que você não precise fazer dilação probatória. Ok?
exceção de pré-executividade. Agora, se eu já tiver penhora, então aí eu vou promover embargos de execução. Embargo de execução é uma ação ordinária, onde você vai discutir o crédito tributário e vai correr por dependência, vai ser distribuída por dependência e execução fiscal. Veja, a mesma coisa que eu vou discutir na ação anulatória, eu posso discutir nos embargos. E aqui nos embargos... A mesma coisa que eu posso discutir na anulatória. Pode falar, Sandra. A mesma coisa que eu posso discutir na anulatória, eu posso discutir nos embargos. Como que eu escolho? Não. Então, calma aí. Se eu estou sofrendo execução e os meus bens estão penhorados, eu vou embargar a execução. Percebe? Agora, se eu estou sofrendo execução e meus bens não foram penhorados, aí eu posso entrar com uma ação de exceção de pré-executividade na execução, ou eu posso entrar com uma ação anulatória. Vai correr anulatória com execução. Pode acontecer isso. Só que, geralmente, na prova da OAB, quando eles falam em execução, aí já não é muito mais anulatória, tá? Quando eles falam execução, eles vão sempre dizer execução se tem ou não tem bem penhorado. Porque se tiver na execução e não tiver bem penhorado, é exceção para executividade. Se tiver penhora, aí é embargo de execução. Tudo bem? Tem duas ações que eu não coloquei aqui, que também podem cair na prova. Ação de repetição do indébito tributário. É quando você faz um pagamento indevido, tá? Vou até colocar aqui agora, aqui, ó. Vou acrescentar aqui para vocês, ó. De repetição do indébito tributário. E o oitavo é a ação de consignação de pagamento. Então, o que é a ação de repetição do indébito tributário, né? É quando eu efetuei o pagamento do tributo e esse pagamento é indevido. Então, eu entro com ação de repetição. Eu entro com ação para receber de volta aquilo que eu paguei, tá ok? Repetição do indébito tributário é receber de volta aquilo que eu paguei. E ação de consignação de pagamento é quando o tributo está sendo cobrado por duas pessoas diferentes. Aí eu entro com a ação e peço para o juiz decidir para quem que eu devo. Naquele caso que eu tenho uma chácara e recebo o carnê de IPTU de Taubaté e de Tremembé. E agora, para quem que eu pago esse carnê de IPTU? Aí eu entro com uma ação de consignação de pagamento, pedindo para o juiz me dizer para quem eu devo. Vamos pegar uma prova da ordem aqui? Professor, Oi. caso caso o próprio contribuinte ou o escritório contratou lá uma pessoa que não sabia fazer conta e fez errado, aí eu eu posso solicitar pela via administrativa? Desculpa, como que é? Ó, eu na hora de fazer, não é lançamento, quando eu vou declarar o imposto, quando eu vou fazer,
Quando eu vou constituir o crédito, Tá. Você erra. aí eu fiz errado. Ou calculou errado, ou na hora de fazer alguma coisa ali, eu fiz alguma coisa errada. E eu constituí esse crédito errado, mas por erro. Tá. E eu posso fazer pela via administrativa? Como que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Se você constitui o crédito, você constitui errado, você pode alterar a constituição do crédito pela via administrativa. Tá. Então, é a famosa declaração retificadora, né? Você faz a retificação da sua declaração de imposto de renda. É isso, Tá. tá? Uhum. Vou pegar... Pois não. Repete, por favor, a diferença que o senhor falou, que poderia entrar com a pré-executividade e a anulatória? Então, porque é o seguinte, Patrícia, quando o cliente está respondendo uma execução fiscal, o medo é a penhora, percebe? Sim. E aí, quando ele não tem dinheiro para penhorar, ou ele não quer evitar a penhora, a gente vai sempre tentar entrar com a sessão de pré-executividade, entendeu? Uhum. Só que exceção de pré-executividade, você também não pode fazer dilação probatória, entendeu? Uhum. Então, sei lá, por exemplo, tive um caso de um cliente que a prefeitura entrou cobrando IPTU dele de um imóvel que não era dele. Aí fui lá e juntei e falei que o imóvel não era dele e estou esperando a resposta, entendeu? Não é que eu não posso fazer prova, mas a prova eu fiz ali. Eu peguei a matrícula do imóvel, onde mostra que em nenhum momento aquele imóvel foi dele, e falei, bom, se o imóvel não é dele, não pode ser responsável pelo IPTU. Percebe? Ele é o polo passivo, ele tem que ser excluído do polo passivo. É ilegitimidade de parte. Isso daí eu faço em sessão de pré-executividade. Sim, então a diferença, porque na anulatória eu tenho dilação probatória. Tem dilação probatória. É igual à declaratória, entendeu? Sim. Você tem que colocar aqui, ó. Com dilação probatória. Assim como nos embargos de execução, tá? Aí também. Tanto no embargo de execução quanto na anulatória tem dilação probatória. Agora, onde é que não tem dilação probatória? Na exceção de pré-executividade e no mandado de segurança. Certo. Entendeu? Então, acho que é vendo caso a caso, né? Quando eu preciso provar, eu sei que no decorrer eu vou ter que fazer mais provas, né? Exatamente. Tá. Ó, vou pegar uma prova da OAB agora, peguei a olho, hein? Peguei a zóio, como diz o outro, né? Vamos ver se a gente se dá bem ou não, né? Ó, vamos lá. Então, ó. Sociedade Empresária Beta S.A., sediada no município Y do estado Z, foi autuada por ter deixado de recolher o ISS sobre as receitas oriundas de sua atividade principal, qual seja a locação de veículos automotores. Então, ó, Sociedade Beta, município Y, estado Z. Foi autuada. Se ela foi autuada, gente, que momento que nós estamos aqui? Né? Estamos aqui, ó, já tem o crédito, percebe? Ela foi autuada, quer dizer que foi efetuado o lançamento, entendeu? É o auto de infração. Então, está aqui, ó, já tem o crédito. Eu não sei se já tem execução, eu não sei, mas aqui eu já sei que está. Para cá eu sei que eu não estou, percebe? Eu estou aqui, ó. E por que ela foi autuada? Cadê? Aqui. Foi autuada em ISS. Bom, se ela foi autuada em ISS, eu já sei que não é Justiça Federal. ISS é de competência do município, então eu sei que é Justiça Estadual, percebe? Foi autuada por ter deixado de recolher o ISS sobre receitas oriundas da sua atividade principal, qual seja a locação de veículos automotores. Gente, locação de veículos automotores é prestação de serviços? Não. Locação de veículo automotor não é prestar serviço, é cessão de direito de uso.
Quando eu loco um carro para alguém, eu não estou prestando serviço para ninguém. Eu estou cedendo o direito de usar aquele carro para uma pessoa. Então, olha aí, ó, a tese de fundo já está aí. Ó. Entenderam? Eu já ia errar já. Por quê? Porque eu também achava que era prestação de serviço, eles dão um Tem contrato. presta seu cérebro pra gente, aí a gente devolve no fim da prova. Não, Não, veja bem, gente, eu estou, assim, é claro que, né, tem 20 anos nas costas disso aqui, mas eu quero que vocês entendam que não é uma coisa do outro mundo, entendeu? É só para vocês irem raciocinando. Locação de veículos automotores, Patrícia, não é prestação de serviço. Locação de veículos automotores é cessão de direito de uso. Emite nota, tal, tudo, mas não é nota de serviço, tá? É porque o contratinho que a gente assina é de prestação de serviço. Então, quando você aluga um carro, É? eu acho que não. É um contrato de locação. Olha lá direito lá para você ver lá. É que nem as araras, é que nem as maritacas aí da Sara. A Sara olhou para a maritaca e achou que elas estavam brigando, né? Eu não sei se elas estavam brigando, não, se elas estavam fazendo amor, se elas estavam discutindo aí, né? Eu não O sei. amor animal. Mas na cabeça da Sara, elas estavam brigando, né? É que nem você. Quando você pega um contrato de locação, na sua cabeça é prestação de serviço, mas olha direito lá para você ver. É contrato de locação, não é de prestação de serviço. A não ser que você contrata um chofer para dirigir para você, daí é prestação de serviço. Uber é prestação de serviço. Tá, entendi. Tá bom. Bom? Porque aí é um cara que vai te levar de um lugar para outro, tá? Uhum. Nunca mais vou esquecer disso. Nunca mais esquecer disso. Por isso que serve a aula, né? Ó, cumpre esclarecer que sua atividade é exercida exclusivamente no território do município Y e não compreende qualquer serviço acessório de locação de veículo. Ele está dando de bandeja para você, ó. E não compreende qualquer serviço acessório, porque se tivesse um serviço acessório de locação de veículos, aí caberia SS. Olha que de bandeja que ele está dando, tá vendo? Quanto à novatura do auto-infração, além do montante principal exigido, também foi lançada uma multa punitiva que corresponde a 200% do valor do imposto. Vocês acham que essa multa está alta, está baixa? O que vocês acham? Tá abusiva, né? Abusiva, outra tese. Confiscatória a multa. Percebe? Uhum. Mesmo após o oferecimento de impugnação e recurso administrativo, ele ofereceu recurso administrativo. O lançamento foi mantido. E o débito foi inscrito em dívida. Então eu já não estou aqui, percebe? Uhum. Olha lá, o débito foi inscrito em dívida. Já deu um passozinho aí, ó. Contudo, ao analisar o auto-infração, verificou-se que a autoridade fiscal deixou de inserir em seu bojo os fundamentos legais indicativos da origem e natureza do crédito. Outra tese. Porque o crédito tributário tem que ter a fundamentação legal. A execução fiscal não foi ajuizada até o momento. E a sociedade empresária pretende a ela se antecipar. Então agora eu sei, eu estou aqui, ó. Está na dívida ativa. Está na dívida ativa, percebe? Ele me indicou direitinho onde eu estou. Uhum. Entendeu? Nesse contexto, a sociedade empresária aberta, considerando que pretende obter certidão de regularidade fiscal, sem prévio depósito, ela não quer depositar. Percebe? E ainda, considerando que já se passaram 6 meses da decisão do recurso administrativo, se já se passaram 6 meses do recurso administrativo, cai o mandado de segurança? Não. Não. Tá vendo? Procura seu escritório solicitando que você seja adotado as medidas judiciais cabíveis. O que você vai fazer? Ação regulatória. Percebe? Olha, ele está berrando para você, ele está dando todas as dicas para você, percebe? Ele tá berrando para você qual que é, entendeu? Então, você vai entrar com uma ação anulatória, você vai pedir uma tutela de urgência para suspender a elegibilidade do crédito, para ele poder ter a certidão de regularidade fiscal. Por quê? Porque locação de bens móveis não é prestação de serviço,
porque a música é confiscatória e porque não há fundamentação legal no auto-infração. Aí tem 3 teses para vocês trabalharem. Professores, só pode cair só essas 8 ações que podem... Não vou dizer que são só essas 8 ações, né? Mas eu vou dizer para Tem vocês... mais? A B, né? Às vezes quer alguma coisa diferente, mas geralmente são uma dessas. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar um outro exame. Eu dei sorte, hein? É porque todo mundo fala, nossa, de tributário é melhor, porque são menos ações e tal. Então, por isso que eu digo para vocês, direito tributário, quando vocês conhecem um direito tributário material, e eu digo para você que quem fez o curso comigo e aproveitou e aprendeu, já tem uma boa de uma base, eu acho que tem que estudar um pouquinho mais ainda, tá? Esse pouquinho mais você vai estudar no cursinho aí com essa menina ou com outra pessoa aí que você fizer. Mas, assim, o número de peças são reduzidas. Você já sabe mais ou menos qual peça tem que manejar. E aí, você já sabendo o direito material tributário, o negócio flui, entendeu? Gente, pode ser que eu erre, tá? Eu também não sou o senhor da verdade. Vamos ver se a gente dá sorte de novo, né? Vamos lá. A indústria Alfa vende bebidas para o supermercado Beta, que, por sua vez, revende ao consumidor final, sendo certo que todas as operações ocorrem dentro dos limites do Estado ABC, em cuja capital estão domiciliadas 2 sociedades empresárias. Então, eu tenho uma indústria de bebida, eu tenho supermercado de bebida e tenho consumidor. Então, é aquela coisa de CMS que eu falei para vocês na última aula do semestre passado. Ok? Bom, no Estado ABC tem vigência a lei ordinária tal que prevê a indústria como substituta tributária do CMS incidente nas operações subsequentes. Então, substituição tributária do CMS, já está claro aqui. Em abril de 2000, já é ICMS, já é Justiça Estadual, percebe? Porque ICMS é competência estadual, já não é Justiça Federal. Em abril de 2017, o Estado ABC exigiu de Alfa todo o tributo incidente sobre a cadeia produtiva. Assim, Alfa pagou o ICMS incidente na operação própria, a venda que fez no mercado, e também na operação subsequente. Isto é, o ICMS que incidiria na operação entre o mercado beta e os consumidores finais. Dessa forma, para verificação do valor pago, o ICMS foi calculado sobre um valor presumido de venda da mercadoria ao consumidor final. Ocorre que, para a surpresa da indústria Alfa, o supermercado Beta, que sempre vendeu as bebidas produzidas por Alfa pelo valor de R$16, resolveu, diante da crise, comercializar as bebidas por 14. Lembram disso aí? A base de cálculo presumida e a base de cálculo real. Com isso, a indústria Alfa entendeu que a base de cálculo do imposto foi inferior àquela que havia sido presumida, razão pela qual, na prática, pagou, como contribuinte substituto, um valor de ICMS maior do que aquele que seria realmente devido. Diante disso, em razão de a indústria Alfa e o mercado Beta serem clientes do mesmo escritório X, as 2 sociedades empresárias lhes puseram os fatos narrados acima. Na qualidade de advogado do escritório X, redige a medida judicial adequada para condenar o Estado ABC a restituir em espécie o valor do tributo pago a mais. Então, olha só. A indústria Alfa pagou o ICMS que é devido pelo supermercado Beta. Só que, para pagar ICMS, a indústria Alfa ela usou como base de cálculo presumida o valor de R$16 da venda de bebida. Só que o supermercado vendeu a bebida a 14. Só que, veja, a Alfa pagou sobre 16, mas cobrou isso do supermercado Beta, concorda comigo? Então, o que vai acontecer? O supermercado Beta
vai ter que entrar com uma ação de repetição de débito tributário. Vai provar que aquilo que a Alfa recolheu foi a mais do que ela devia. É isso. É claro, gente, que, veja, vocês devem estar com uma lembrança daquela minha aula de CMS, entendeu? Mas tem algum arquivo dentro do seu cérebro aí que o negócio está lá. Se você assistiu aquela aula, se naquele dia você entendeu, agora, quando você for estudar para a segunda fase da prova da OAB, se você for fazer em tributário, isso vai voltar muito fácil na sua cabeça, percebe? Isso não vai ser um problema para você. Talvez seja um problema agora, você bateu de novo, pô, negócio esquisito, tal, não sei o que, eu lembro mais ou menos, tal, mas é claro que você tem que dar uma estudada, você faz. Porque, veja, a indústria alfa não tem que entrar com ação nenhuma. Porque a indústria alfa que recolheu, só que, na verdade, quem tomou prejuízo foi esse mercado beta. E é por isso que ele fala aqui, ó, do mesmo escritório, tá vendo? Ele está dando todas as dicas. Ele quer induzir você ao erro de falar que a indústria alfa que tem que pedir de volta porque foi ela que pagou. Mas a indústria alfa fez apenas aquilo que estava na legislação. É você, esse mercado beta, que sofreu mais do que devia, que vai ter que entrar, entendeu? Esse foi um pouquinho mais difícil, né? Para você visualizar. Mas por quê? Repito, porque aquela aula de semestre está muito longe de vocês. Entendeu? Se vocês sentarem e estudarem, vocês conseguem. Tenho certeza disso. Beleza, pessoal? Bom, então essas são as minhas breves considerações aí acerca do processo tributário, tá? Para dar uma visão para vocês. Sempre lembrando a escolha de cada um de vocês, cada um escolhe aquilo que quer, cada um, né, tem a liberdade para escolher o que acha melhor para si, mas sempre fica aí essa possibilidade de você fazer o tributário se você fez o curso comigo, entendeu e estiver disposto a dar mais uma estudada em tributário e fazer o curso. As pessoas que fazem direito tributário geralmente obtêm sucesso, sabe? Tem até um amigo meu, não sei se já contei para vocês, amigo meu, amigão meu, melhor amigo meu, foi meu aluno na faculdade. E o cara não quis fazer tributário, bicho. Eu falei para ele, você é turrão, né, bicho? Daí ele foi lá, fez civil, tomou pau. Daí fez de novo civil, tomou pau. Aí ficou indignado, trouxe a prova para mim, para a gente fazer recurso, fizemos recurso, não sei o quê, lá. Tomou pau. Não teve jeito. Mas civil é que mais tem peça, professor. Então, mas você acha que não foi isso que eu falei? Doido? É doido. Aí o que ele fez? Mudou para o tributário. Aí encontrou essa professora na internet aí, fez o cursinho com ela e passou. Aí você, né, cara? Ô, professor, se você for reprovado 2 vezes na segunda fase, tem que fazer a primeira fase de novo, né? Eu acho que daí tem. Daí tem. Acho que uma vez só não, né? É uma repescagem só, né? Na minha época não existia isso. Na minha época não existia isso. Eu acho que antigamente era mais fácil, né? Não, na minha época já era difícil. Só que não existia repescagem. Isso que eu quero dizer. Se você é reprovado, você faz a primeira fase de novo. Mas antes parece que a gente não ouvia falar tanto em reprovação assim. Não, é porque são duas coisas, tá? Assim, lá atrás, antes de eu entrar na faculdade, realmente a prova da ordem era bem mais simples, tá? A partir de 2000, quando eu estava na faculdade, o negócio ficou bem diferente, ficou bem mais difícil, tá? E vem ficando mais difícil, mas a qualidade dos alunos vem caindo muito, entendeu, Patrícia? Uhum. O nível dos alunos caiu muito. Então, hoje virou um tabu passar na ordem. Virou um tabu. Na minha época, não era um tabu passar na ordem, sabe? Na minha época, em terminar a faculdade, a gente prestava o exame da ordem. Tipo assim, tem gente que não passava, passava de novo, mas não era um desespero que é hoje. Hoje a pessoa passa na ordem e acha que ela, né, nossa, vai lá na internet, passei na ordem,
a gente fala, parabéns, não sabia e tal, mas, meu, passar na ordem, saca, bicho? Não é nada, tá? Não é nada. É aí que o negócio vai começar. Passar na ordem é só para você ter o direito de entrar no jogo lá, meu. Porque o bicho pega mesmo depois. Entendeu? Quer dizer? E vou te falar, quem faz o curso de Direito bem feitinho, não tem tanta dificuldade para entrar na ordem, não, tá? Acontece, por exemplo, esse meu amigo, ele fez o curso bem feito, né? Ele não entrou, ele teve problemas na segunda fase, tudo bem, isso aí acontece, entendeu? Mas tem muita gente que, sabe, passar na prova da ordem, tem gente que não passa, né? E fica vários e vários anos, quer dizer, vira uma celeuma, assim, virou um tabu, uma coisa fora do normal. Mas não é somente porque a prova está mais difícil. Eu acho que não é isso daí, sabe? Tudo bem, a prova pode estar mais difícil e tal, mas eu acho que o lance não é só esse, sabe? O lance também é o fato de que o nível hoje, infelizmente, é menor, né? Mas hoje para muito... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que às vezes a pessoa está estudando errado também, porque estudar para a OAB não é igual estudar para a faculdade. Você não vai pegar uma doutrina de 2.000 páginas e sair lendo. Tem toda uma estratégia, uma técnica para você conseguir resolver as questões. Eu acho que para estudar para a OAB você tem que estudar aqueles resumos, né? Estuda os resumos, né? Estuda as, né? Mas aí que tá, Luana. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fiz prova da OAB, eu fui super bem em direito penal. Eu nunca trabalhei em direito penal, nunca, sabe? Mas eu tive bons professores de direito penal na faculdade e eu estudei direito penal na faculdade. Apesar, até fui reprovado em direito penal. O saudoso Newton me reprovou em direito penal. Mentira. Juro, cara. Eu não fui fazer a prova. Ele passava todo mundo, ele nem corrigia a prova. Ele dava nota para todo mundo. Então, isso que eu falo, o mundo gira, né? O mundo gira